Madhurya Kadambini, escrito por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Capítulo 1. A Superexcelência de Bhakti Devi. Que a misericórdia do Senhor Chaitanya, que é tal qual uma massa espessa de nuvens baixas, repletas do elixir da vida, possa reviver a planta de minha vida, agora perecer no deserto da existência material. Sua misericórdia desconhece restrições, está sempre a dar vida às sementes dos novos processos do serviço devocionais, as quais são semeadas no solo do coração. O aparecimento da misericórdia do Senhor Chaitanya torna fresco o escaldante calor da vida material e traz júbilo a todo o universo. Embora outras grandes personalidades tenham adotado o caminho do serviço devocional, minhas contínuas reverências são para Srila Rupa Goswami, pois ele é o favorito do Senhor. Por sua misericórdia, a humanidade teve sua inteligência nutrida de forma a poder ver todas as relações com Deus possíveis por intermédio da yoga, do serviço devocional. As 9 práticas da devoção, a saber, ouvir, cantar e lembrar do nome, das qualidades, dos passatempos e da forma do Senhor, servir seus pés de lótus, adorá-lo, orar para ele, tornar-se seu servo subalterno, considerar-se seu amigo e oferecer-se em completa rendição a ele, são lográveis unicamente pela misericórdia do Senhor Chaitanya. Fruto maduro de tais práticas devocionais é conhecido como prema, amor puro pelo Senhor. Os eternos associados do Senhor Chaitanya pregaram com grande amplitude e desta maneira estabeleceram firmemente o caminho do serviço devocional por todo o mundo. Tudo isso foi feito unicamente pela graça do Senhor Chaitanya, pois o serviço devocional puro é obtido exclusivamente pelas bênçãos do Senhor e de seus devotos puros. O Sadilya Sutra confirma isso no seguinte verso, o qual descreve a misericórdia do Senhor Chaitanya como ilimitada e livre de distribuição. O verso também explica que ninguém pode oferir devoção ao Senhor Krishna pelo processo de yoga, por prática de austeridade, nem por qualquer outro método, senão que a única possibilidade de oferimento da mesma é mediante a misericórdia do Senhor Chaitanya e de seus seguidores puros. Bhakti Purvaishrata Tantu Rasam Pashaye Yaditadhi Tam Namni Satatam Rupam Namapriya Janam Hare. No passado, as pessoas santas sempre se refugiaram no serviço devocional. 500 anos atrás, apareceu aquela magnânima personalidade, através de cuja misericórdia os buscadores podem perceber distintamente o caminho do serviço devocional ao Senhor Krishna. Caminho este que é embebido em doçuras espirituais. Ofereço minhas repetidas referências àquela grande alma, de nome Srila Rupa Goswami, que é um servo muito querido ao Senhor. Devotos que eram anteriormente, como Uddhava, Narada, Sukadeva Goswami, Sri Jamunacharya, Nata Muni e outros, prestaram serviço devocional amoroso ao Senhor Supremo. Sri Chaitanya, entretanto, propagou a devoção pura e espontânea. E sob a ordem do Senhor, Srila Rupa Goswami estabeleceu essa plataforma. Este processo, por conseguinte, encontra-se disponível apenas aos seguidores de Srila Rupa Goswami, a personalidade suprema de Deus e o Brahman. O Shruti, o Veda,
oferece irrefutáveis evidências a estabelecerem a verdade absoluta. O Taittiriya Upanishad 2.5 declara que o Brahman é o suporte e o Sthayi Brahmapuchan Prastishta, daquele que é a corporificação de ilimitada e absoluta bem-aventurança, Paramananda Mai Purusha, a existência deste sendo dependente do Brahman. A partir desta declaração, o Shruti concede preeminência para o Brahman, embora em um verso posterior, 2.7, o Taittiriya Upanishad declara que o Senhor Supremo é o reservatório de rasa ou amor estático, Rasa Vaisan, e que com o alcance de tal reservatório de prazer estático, que é o Senhor Supremo, mesmo aquele Brahman que corporifica Brahmananda é submerso em sublime felicidade. Esta declaração afirma claramente que a suprema personalidade de Deus é superior a tudo, inclusive ao Brahman. Destarte, aquele que é definido como reservatório de prazer estático, Rasa Swarupa, é descrito no Srimad Bhagavatam, a melhor das escrituras e a essência de todas elas, como Krishna, o filho de Maharaj Nanda, a corporificação da raça. O Srimad Bhagavatam 10.43.17 declara: Malam Asendridam Naravaraj Tridam Smaro Murtiman. Os lutadores viram o Senhor Krishna como um trovão, os homens de Mathura como o melhor dos homens, as mulheres como Cupido em pessoa. Esta afirmação deixa claro que o desenvolvimento gradual da felicidade espiritual depende inteiramente de raça e do nível de sua intimidade. O próprio Senhor Supremo declara no Bhagavad Gita 14.27: Brahmano hi pratistantlam. Eu sou a base do Brahman impessoal. O Senhor Supremo descreve-se desta maneira a fim de revelar sua posição real. As escrituras védicas, portanto, tanto o Shruti quanto o Smriti apontam que Krishna, o filho de Maharaj Nanda, é o Senhor Supremo, situado eternamente em bondade pura. Bhaktideva é tão automanifesta e independente quanto o Senhor. Krishna é o primordial Senhor Supremo, que se manifesta através de seus nomes, formas, qualidades e passatempos, independente de quaisquer causas ou condições. Krishna revela-se por sua própria vontade, de tal modo que as almas espirituais ou divas possam experienciá-lo com seus sentidos, mente e inteligência. Assim como é mediante seu desejo independente que o Senhor Supremo aparece como o Senhor Krishna na dinastia Yadu, ou como o Senhor Ramachandra na dinastia Raghu, é também mediante seu desejo pessoal que ele se revela às divas, as quais o percebem através de seus sentidos. Em outras palavras, é pelo desejo e pela graça do Senhor Supremo que as divas podem obtê-lo. Dado não há haver diferença entre a energia e o princípio energético, neste caso, entre Bhaktidevi e o Senhor. Bhaktidevi não precisa de nenhuma condição ou causa para manifestar-se, senão que aparece em qualquer lugar de sua escolha. No Srimad Bhagavatam 1.2.6, portanto, a devoção amorosa é descrita como sendo livre de qualquer causa ou motivação, a Haituki, o que advoga em favor da tese de que Bhakti não conhece impedimentos oriundos de fonte alguma, o que diz respeito à sua liberdade de aparecer para os sentidos das divas, quando quer que queira. O uso neste verso do termo
a pratirrata ininterrupta, indica que nada é mais prazeroso do que Bhakti. Outra razão a impossibilita que seja estorvada. O otorgamento da devoção pura. No Srimad Bhagavatam 11.20.8 declara-se: Yadrichaya matkadato jata shraddhastu yapumam. De uma maneira ou de outra, alguém que por boa fortuna desenvolva fé no ouvir sobre mim. Neste verso, Bhakti é descrita pela palavra Yadrichaya, ou volição própria. Novamente, no comentário de Sridhar Swami a este verso, ele escreve que Bhakti é livre para agir como queira. O significado dicionarístico para a palavra Yadrichaya é espontâneo e independente. Algumas pessoas interpretam o significado de Yadrichaya, palavra esta que também aparece no Srimad Bhagavatam 11.20.11, Mad Bhaktin Va Yadrichaya, como uma espécie de ventura ou boa fortuna. Tal explicação, entretanto, é defeituosa e sua falácia é exposta com o questionamento da origem dessa boa fortuna. Por exemplo, essa fortuna é oriunda de atividades piedosas? Se aceitarmos que a aventura ou boa fortuna resultante de atividade piedosa produz Bhakti, isso torna Bhakti subserviente às atividades piedosas, o que é inaceitável. Haja vista que isso infringe o princípio já estabelecido da natureza de Bhakti, como auto-manifesta e independente. Caso se aceite que essa aventura ou boa fortuna não é produto de atividade piedosa, admite-se que a mesma é caprichosa, imprevisível e, portanto, imperfeita. Como uma coisa imperfeita pode produzir algo perfeito? Se alguém propuser que a causa de Bhakti é a misericórdia do Senhor, então esse proponente terá que buscar uma razão para essa misericórdia. Essa declaração, por conseguinte, suscita a necessidade de outra explicação que exigirá uma fastidiosa pesquisa. É inconclusiva em si mesma. Alguém talvez qualificaria melhor essa afirmação dizendo que a causa de Bhakti é a misericórdia sem causa do Senhor. Se essa misericórdia é sem causa, então é necessário que se observe que ela é igualmente outorgada em todo lugar. Uma vez que não se observa que ela se recai sobre todos, isso implicaria a existência do defeito da parcialidade no Senhor. A misericórdia sem causa do Senhor, portanto, não pode ser aceita como a causa de Bhakti. Alguém talvez questione que o Senhor, de qualquer maneira, pune os demônios e proteja seus devotos. Isso não é parcialidade? Esse tipo de parcialidade que o Senhor demonstra para com seus devotos, porém não implica um defeito no Senhor, senão que há um embelezamento em seu caráter. Esta obrigação afetuosa do Senhor para com seus devotos, que será detalhadamente discutida no capítulo 8, chama-se Bhakta Vatsalya. E é o Rei Todo-Poderoso a subjugar todas as demais qualidades do Senhor. Com a proposição da misericórdia sem causa do devoto, como a causa da devoção em outra pessoa, alguém talvez objete que a misericórdia do devoto, assim como a misericórdia do Senhor, pode ser parcial. Considerando o caso do Madhyama Bhakta, é sabido que ele exibe-se imparcialidade ou discriminação em seu ato de distribuir misericórdia. O Srimad Bhagavatam 11.2.46 afirma: Ishware tad adineshu balisheshu avistashu cha prema maitri kripopeksha yakaroti samadhyamaha. O devoto intermediário ou de segunda classe, chamado
Madhyamadikari, oferece seu amor à Suprema Personalidade de Deus, que é um amigo sincero de todos os devotos do Senhor. Mostra misericórdia para com as pessoas ignorantes, que são inocentes, e negligencia aqueles que têm inveja da Suprema Personalidade de Deus. Em outras palavras, essa parcialidade é aceita como a característica natural do Madhyama Bhakta. Visto que o Senhor é subserviente do seu devoto, ele deixa sua misericórdia seguir a misericórdia de seu devoto, e não há irregularidade nisso. Não obstante, a causa dessa misericórdia a manifestar-se no devoto é a própria Bhakti, residindo no coração dele. Haja vista que a única causa que atrai a misericórdia do Senhor é a Bhakti, que reside permanentemente no coração do devoto puro. Assim, sem o devoto ter Bhakti, não há possibilidade dele mostrar misericórdia para com outros, ou antes, ter a misericórdia de Krishna para si mesmo. Bhakti causa a misericórdia do devoto, que causa Bhakti em outra pessoa. Bhakti causa Bhakti, a natureza sem causa, independente e automanifesta de Bhakti, está portanto estabelecida. O Senhor Supremo é subserviente aos seus devotos puros. A palavra Atibhagya, extrema boa fortuna, no verso Ya Kenapi Atibhagyena Jata Shrado Sya Sevani. Aquele que se ocupa em serviço devocional com firme fé, devido à boa fortuna extrema, ganha um significado novo e mais profundo. Não mais se entende essa boa fortuna extrema como resultante de atividades piedosas preteridas, mas como uma boa fortuna extrema decorrente da compaixão dos devotos puros. Aqui, alguém talvez apresente o contra-argumento de que os devotos estão sempre sob o controle do Senhor, o que impossibilita que a misericórdia do devoto apareça primeiro, de maneira independente e não como seguinte à compaixão sem causa do Senhor. Krishna pessoalmente soluciona este impasse, declarando de modo muito aberto que ele é voluntariamente subserviente ao seu devoto puro e concede preeminência à posição do devoto, dando-lhe o poder de outorgar a própria misericórdia do Senhor. Bhakti é causada por Niskama Karma. Quando os devotos estão experimentando os resultados de suas ações passadas a se desenrolarem no palco do mundo material, o Senhor Supremo observa tudo como Paramatma. Para com seus devotos, todavia ele mostra misericórdia especial. No Bhagavad Gita, Krishna diz: Mat prasadat param santim mat samstanam adigachati. Meus devotos obtêm unicamente pela minha misericórdia a paz suprema que repousa inteiramente em mim. Aqui a palavra prasad significa a bondade que o Senhor mostra aos seus devotos, confiando a eles sua potência da misericórdia, a qual é então distribuída às almas caídas, como já mencionado anteriormente. Através de muitas declarações escriturais, como Svechavatara Charitai, Srimad Bhagavatam 4.8.57 ou Svecha Mayasya, Srimad Bhagavatam 10.14.2. Pode-se entender que o Senhor aparece em consequência de seu desejo pessoal. Apesar disso, a visão externa talvez leve a pessoa a dizer que a necessidade de aliviar o fardo da terra é a causa do advento do Senhor. Da mesma forma, às vezes é dito que os deveres prescritos, executados sem motivação pessoal, Niskama Karma,
agem como a porta para Bhakti. Não há mal em tais declarações. Isso, caso saibamos compreender a natureza relativa delas. Apesar do pequeno mal, o Srimad Bhagavatam 11.12.9 nega claramente que caridades, austeridades e assim por diante possam causar Bhakti. Yamna Yogna Sankhena Dhanavrata Tapo Dwarai Vyakya Sadhyaya Sanyasyahi Prapunya Yatavanapi. Mesmo se alguém se ocupa com grande empenho no sistema de yoga místico, na especulação filosófica, na caridade, na observância de votos e penitência, na feitura de sacrifícios ritualísticos, no ensino de mantras védicos a outros, no estudo pessoal dos Vedas ou entrar na ordem de vida renunciada. Ainda assim, esse alguém não pode me alcançar. A despeito de tais práticas serem claramente negadas como causadora de Bhakti, no verso supracitado, em outro verso, seu Srimad Bhagavatam declara Dhanavrata Tapo Homa Japa Swadhyaya Samyamahi Shreyubhi Vividai Chanai Krishne Bhaktihi Sadhyate. O serviço devocional ao Senhor Krishna é auferido por caridade, votos estritos, austeridades e sacrifícios de fogo, por japa, estudo dos textos védicos, observação de princípios reguladores e, com efeito, pela execução de muitas outras práticas auspiciosas. Esta última declaração, contudo, refere-se a Bhakti no modo da bondade material, um tipo de Bhakti que é, na verdade, parte do sistema de Jnana, e não de Bhakti completamente espiritual, na categoria de Prema ou amor espontâneo. Outra explicação de alguns estudiosos é que este verso, ao dizer caridade, refere-se a presentear ao Senhor Vishnu e seus devotos, que ao dizer austeridade, refere-se a jejuns como o jejum de Ekadasi, e que ao dizer renúncia, refere-se à rejeição do desfrute pessoal com vista a proporcionar desfrute ao Senhor. Nessa leitura, tudo se trata de práticas de sadhana bhakti, e dizer que bhakti é obtida por meio de tais práticas ou angas não é incorreto, visto que isto é o mesmo que dizer que bhakti causa bhakti. Esta apresentação filosófica resume os diferentes possíveis contra-argumentos e estabelece mais uma vez o princípio de que Bhakti é sem causa. Karma e Jnana depende de Bhakti Devi. Bhakti é o único meio para se obter completa perfeição. O Srimad Bhagavatam 10.14.4 descreve como aquele que rejeita Bhakti para adotar o caminho do conhecimento especulativo não logra ganho algum. Shri Strim Bhaktin Udasyate Vibho Klishate Kevala Bodha Labaye Deshan Naso Kleshara Eva Sisyate Nanyaryatastula Tusavagatinam. Meu querido Senhor, o serviço devocional a vós é o melhor caminho para a autorrealização. Se alguém rejeita esse caminho e se ocupa no cultivo de conhecimento especulativo, esse alguém irá simplesmente se submeter a um processo difícil e laborioso, o qual não lhe dará o resultado desejado. Assim como alguém que debulha um folhelo de trigo vazio não obtém grão algum, aquele que simplesmente especula não obtém a autorrealização. Seu único ganho são problemas. O Srimad Bhagavatam 1.5.17 assegura que, se alguém abandonar suas demais ocupações em favor da prática de Bhakti,
mesmo caso não obter imediatamente a perfeição, não lhe há perigo algum. Tyaktva sadarman charanam bhujan hare bhajan akto tapate tatyadi. Pode ser que aquele que abandonou suas ocupações materiais a fim de ocupar-se no serviço devocional ao Senhor caia às vezes, enquanto em um estágio imaturo não há possibilidade, porém, dele ser mal sucedido. Por outro lado, um não devoto, embora completamente engajado nos deveres ocupacionais, não ganha nada. Já o Srimad Bhagavatam 10.14.5 descreve como os yogis no passado puderam atingir a perfeição em virtude do serviço devocional. Tureha bhumam bahavo pi yogina tvararpita nija karma labdhaya. Ó Senhor Todo-Poderoso, no passado muitos yogis neste mundo atingiram a plataforma do serviço, oferecendo todos os seus esforços a vós e fielmente cumprindo seus deveres prescritos. Através de tal serviço devocional, tornado perfeito pelo processo de ouvir e cantar sobre vós, eles puderam compreendê-lo, ó infalível, e puderam facilmente se render a vós e alcançar vossa morada suprema. Mediante estes 3 versos, vê-se que o resultado dos caminhos, respectivamente de Jnana, Karma e Yoga, são dependentes de Bhakti. Em oposição, para Bhakti produzir seu resultado, Prema Bhakti, amor espontâneo pelo Supremo, ela não apenas independe completamente de Karma, Jnana e assim por diante, como tem sua pureza plenamente manifesta quando fora de contato com tais elementos, o que é confirmado por essas 2 declarações do próprio Senhor Supremo. Na jnanam na cha vairagyam prayashayo bhaveiha. Nem o cultivo de conhecimento, nem a renúncia são benéficos na prática de Bhakti. Srimad Bhagavatam 11.20.31. Dharman santyaja saya sarvan man bhajetasa sattamaha. Aquele que rejeita todos os caminhos e simplesmente me adora é o melhor entre os homens. Srimad Bhagavatam 11.32. Bhakti-devi, ao invés de ser dependente de outros processos, concede a eles sua potência, de modo que eles possam fornecer os resultados desejados. Se ela própria quem lhes investe tal poder, deve-se entender que Bhakti-devi é capaz de pessoalmente oferecer os mesmos resultados. Daí o Srimad Bhagavatam 11.20.32 afirma: Ya karmavi yat tapasa jnana vairaga chayat yogena dhana dharmena shribhi itariyaphi. Tudo o que pode ser obtido através de atividades fruitivas, penitências, conhecimento, desapego, yoga místico, caridade, deveres religiosos e através de todos os outros meios perfectivos de vida é facilmente obtido pelos devotos através do serviço amoroso a mim. De modo a enfatizar por meio de contraste, pode-se perguntar: qual é a utilidade de obter tais resultados sem Bhakti? O Hari Bhakti Sudodhaya 3.11 responde: Bhagavad Bhakti Hinayasa Jati Shastram Japastapa. O nascimento nobre de uma pessoa, seu estudo dos Vedas, seu cantar de mantras, observação de penitências e assim por diante, são todos inúteis, caso ele seja destituído de devoção ou Bhakti. Não são nada senão enfeites em um cadáver. Bhakti independe das condições eterna e de pureza interna preliminar.
Assim como a função apropriada do corpo depende da presença da alma, similarmente yoga, jnana, karma e assim por diante são dependentes de bhakti. Karma Yoga, especialmente, é efetiva unicamente quando as condições apropriadas estão presentes: tempo, lugar, ingredientes, executor, circunstâncias e assim por diante. Devem ser auspiciosos e precisos, como se descreve detalhadamente nas escrituras védicas. Nenhuma dessas estipulações, no entanto, regem a prática de Bhakti, o que é verificado por esta afirmação do Vishnu Dharmottara: Nadesha Nyamastatra Nakala Nyamastata Notistado Nishetascha Srihare Damni Lubdhaka. Ó caçador, no atinente ao cantado santo nome ou à execução de outros processos de serviço devocional, não há regras rígidas e severas, dependentes de tempo, lugar, circunstância, etc. Com efeito, pode-se cantar os santos nomes mesmo em um estado contaminado. Bhakti é definitivamente capaz de outorgar perfeição absoluta, sem depender de qualquer coisa, nem mesmo de fé. O Padma Purana, Prabhasa Kanda, declara: Sakridapi Parigitam Shraddhaya Helaya Va, ó melhor dos Bhargavas. O nome de Krishna, ser cantado mesmo que uma única vez, quer com fé, quer derrisoriamente, pode liberar qualquer homem. Embora na prática de Bhakti a qualificação do praticante não tem relevância, haja vista que o nome o libertará, quer cante pura ou impuramente. O mesmo não pode ser dito de Karma Yoga, na qual até mesmo o menor desvio de suas muitas regras torna-se um grande obstáculo para o progresso. No verso 52 do Paniniya Shiksha, encontramos o seguinte verso: Mantrahina Swavarato Varnato Va Mito Payakto Natam Martam Maha. Se um mantra é entoado ou pronunciado incorretamente, o mantra não apenas não produzirá o efeito desejado, como poderá produzir um efeito nocivo, como quando, no sacrifício, Twastarishi pronunciou erroneamente as palavras Indra Shatru, pronunciando inimizado por Indra, ao invés de inimigo de Indra, o que posteriormente se revelou um mortal raio a Vritasura. Similarmente, em Jnana Yoga, as condições são que o Jnana Yogi, já no começo da prática, deve ter seus sentidos internos, a saber, a mente, a inteligência e a consciência purificados, o que decorre da execução de karma sem desejos pessoais, niskama. Em razão de tal dependência, se acidental ou deliberadamente o praticante comete algum ato impróprio, mesmo que muito pequeno, ele é condenado pelas escrituras como uma pessoa que comeu o próprio vômito. Srimad Bhagavatam 7.15.36. Embora personalidades como Kansa, Hiranyakashipu e Ravana fossem muito eruditos e Jnana Yogis consumados, são figuras infames, condenados pela história por suas aberrações morais. Embora o menor indício de profligação penalize o Jnana Yogi, levando seus preceptores espirituais a condenarem-no ao ostracismo, no caso de Bhakti Yoga, o caminho do serviço puro, o devoto mesmo, se for contaminado por luxúria, cobiça e outros defeitos, é possuidor da qualificação ou adhikara para dar início ao processo. Posteriormente, por meio da prática de Bhakti, que como já se advogou,
é completamente independente e transcendental a todas as regras e regulações, o coração e a consciência do devoto se tornam livres de todas as máculas. Isto é explicado pelo seguinte verso no Srimad Bhagavatam 10.33-39. Vikriditam vraja vadubhi idam cha Vishnu shradam vito nusnyatar atavanayeya. Qualquer um que, com fé, ouça ou descreva os divertidos casos amorosos do Senhor com as jovens golpes de Vrindavana, tendo alcançado o serviço devocional puro ao Senhor, tornar-se-á sóbrio e conquistará a luxúria, a doença do coração. Pelo tempo do verbo alcançar, tendo alcançado, ou pratilabhya, este verso deixa claro que Bhakti primeiramente se manifesta no estágio em que há desejos luxuriosos no coração, e então os desejos luxuriosos são extirpados, ao contrário de Jnana Yoga, que depende da purificação prévia de Niskama Karma Yoga. Prova-se mais uma vez Desarte que Bhakti Devi é supremamente independente ou Parama Swatantra. Bhakti Yoga situa-se acima de qualquer censura. Muito embora impurezas como a luxúria e outras vezes apareçam no devoto, as escrituras de modo algum condenam esse devoto. No Bhagavad Gita 9.30, o Senhor Krishna diz: Apchetus duracharo bhajate man ananya bhak. Mesmo que alguém cometa a mais abominável atividade, se ele estiver ocupado em serviço devocional, ele deve ser considerado santo, pois ele está apropriadamente situado em sua determinação. Também no Srimad Bhagavatam 11.14-18, o Senhor afirma: Bhadyamanopi mad bhakto visaye ajitendriyaha. Meu querido Uddhava, caso o meu devoto não tenha conquistado inteiramente seus sentidos, ele talvez seja atormentado por desejos materiais. Mas, devido à sua inflexível devoção por mim, ele não será derrotado pela gratificação sensorial. A partir destas declarações autorizadas, podemos concluir que, a despeito de falhas de caráter, as escrituras jamais censuram os devotos. O aparecimento dos Vishnudutas, os mensageiros do Senhor Vishnu, no momento da morte de Jajamela, prova que ele era um devoto do Senhor. Na hora da morte, valendo-se de seu último suspiro, ele, movido pela afeição por seu filho, chamou pelo seu nome, Narayana, o que se categorizou apenas como cantar Namabhasa, o cantar que alude indiretamente o nome do Senhor. Jajamela, a despeito de qualquer coisa, não sofre censura, senão que é universalmente glorificado e aceito como santo. Conclusão. Para o Karma Yogi, a chave do sucesso está na consideração apropriada de tempo, lugar e circunstância. Em Jnana Yoga, a purificação do coração é o ingrediente essencial para o progresso. Em ambos os casos, o mais ínfimo desvio neutraliza o sucesso. Bhakti, por sua vez, é o próprio elixir da vida para esses caminhos, e se vê que todos os aspectos, os caminhos de Karma, Jnana e Yoga, são dependentes de Bhakti. Esta sendo, por sua vez, completamente independente, livre de um severo corpo de regras e jamais obstruída por qualquer desqualificação. Certamente, apenas um tolo diria que Bhakti é apenas um meio para a obtenção de Jnana, o que se mostra insustentável, dado as escrituras declararem que Jnana outorga apenas a liberação, enquanto que Bhakti conduz a pessoa para o reino de Deus.
onde todos, além de liberados, têm qualificações além. As Escrituras declaram ainda que o auferimento da liberação é de mais fácil auferimento do que a devoção amorosa pelo Senhor. Muktim dadati karichismana bhakti jogam. O Senhor facilmente outorga a liberação, mas não bhakti. Srimad Bhagavatam 5.6.18. Muktanam napi siddhanam narayana parayana sudurlabha prasantatma kotishu api mahamuni. Mesmo entre muitos milhões de gyanis liberados e yogis perfeitos, um devoto do Senhor Narayana é extremamente raro. Srimad Bhagavatam 6.14.5. Em sua encarnação como Vamana, a suprema personalidade de Deus agiu como subordinado a Indra. Vamanadeva era o onipotente Senhor Supremo e o mantenedor de Indra, em razão do que os sábios eruditos entenderam aquilo como a amabilidade e a misericórdia do Senhor, e não que sua citação de uma posição aparentemente inferior tenha sido de alguma maneira degradante. De modo similar, quando as Escrituras dão mais importância a Jnana e mostram Bhakti como apêndice dela, isso não confunde os sábios. Eles compreendem que, embora Bhakti seja às vezes posicionada secundariamente a Jnana, ela está ali para ajudar e manter Jnana. Todavia, a máxima escritural do Srimad Bhagavatam 11.3.31, Bhaktya Sanjataya Bhaktya Bhakti causa Bhakti, prova que a meta última da devoção é Prema Bhakti, o pináculo de toda perfeição espiritual, e não Jnana e Moksha. Assim foi brevemente descrita a natureza toda penetrante, Sarva Vyatpakatva, toda atrativa, Sarva Vashikaritva, toda avivadora, Sarva Sangyavakta, sobre excelente, Sarva Karsa, supremamente independente, Parama Swatantriya, e auto-manifestante, Prakashatva, de Bhakti Devi, a potência interna do Senhor Supremo. Deve-se entender que aquele que prefere um processo diferente de Bhakti certamente não leu as Escrituras autorizadas ou, caso as tenha lido, deve-se entender que ele é destituído de juízo e da faculdade de discriminar apropriadamente. O que mais se pode dizer de semelhante indivíduo? Kovai naseveta vinanaretaram. Quem, exceto um não humano, recusar-se-ia a servir ao Senhor? E assim termina o capítulo 1.